Olá pessoal, essa é a segunda aula do nosso curso. Nós vamos falar agora sobre a preparação do modelo dentro do SketchUp e a exportação dele para a renderização no TStudio. Alguns procedimentos bem preliminares a gente vai falar a respeito, são práticas, são boas práticas dos procedimentos de renderização que se aplicam ao QuickTea, ao TStudio e qualquer outra ferramenta de mercado. A gente vai estar assumindo no primeiro momento que o usuário que está assistindo o curso ele tem a licença somente do TIA Studio, que é a ferramenta mais robusta, e a gente viu na primeira aula de que é uma opção mais acessível financeiramente. Então, acho que é um ponto positivo para os usuários de QuickTea, ex-usuários de QuickTea que estão habituados a trabalhar com uma ferramenta externa ao TIA Studio, ao SketchUp, e será também igualmente interessante para quem está iniciando agora diretamente com o TIA. Como a gente viu na primeira aula, existem duas abordagens diferentes de se trabalhar, uma delas a renderização dentro do SketchUp, uma outra a renderização de maneira separada dentro do TIA Studio. Nós vamos assumir que o usuário está utilizando nesse primeiro momento somente o TIA Studio, vamos dar início nas aulas dessa maneira, e mais à frente a gente vai falar mais especificamente sobre a renderização dentro do SketchUp. A gente vai iniciar com esse modelo de uma residência simples, que é o modelo base dessa imagem que vocês veem aqui no fundo da tela. Esse é o resultado alcançado pela renderização do modelo dentro do TIA Render. A gente pode verificar alguns blocos de 3D Max, como os carros, a bicicleta, toda a vegetação da cena. Alguns deles foram trabalhados via proxy dentro do SketchUp, como nós vimos na primeira aula. Outros foram integrados diretamente no TIA Studio. E a gente vai discutir alguns desses assuntos nos tópicos posteriores do curso. O modelo você recebeu o modelo junto com o seu material de curso para o desenvolvimento dos exercícios e as atividades dessas aulas preliminares, das primeiras aulas, ok? A primeira dica dentro do SketchUp se aplica a qualquer modelo do SketchUp e a qualquer ferramenta de renderização. O SketchUp é uma das únicas, se não a única ferramenta de modelagem 3D que entende as faces dos seus objetos como duas, como uma face dupla. Ele enxerga, ele identifica cor, texturização dos dois lados dessa face. Porém, alguns renderizadores que a gente tem experiência, eles apresentam dificuldades ou incompatibilidade, algum problema na renderização, quando a textura, o mapeamento dos elementos foi realizado na face incorreta do objeto. E a gente chama isso de face invertida. Então, antes de exportar o seu modelo, antes de partir para a renderização mesmo dentro do SketchUp, o primeiro procedimento que precisa ser feito é verificar se o seu modelo eventualmente não dispõe, não contém faces invertidas. Aqui dentro do SketchUp você tem essa barra de ferramenta de estilos, onde você tem um estilo de monocromático. Clicando ele vai ficar todo monocromático, você vai identificar que algumas faces, propositadamente nesse modelo, elas ficaram com esse tom azulado, esse tom meio roxo. Você vai observar que as faces que estão brancas, elas estão com o seu lado correto. E as faces roxas, elas estão invertidas. Isso visualmente dentro do SketchUp não representa nenhum problema. E eu particularmente nunca tive uma experiência prática onde isso representou um problema na renderização. Mas são inúmeros os relatos de usuários que têm dificuldade porque um comportamento de um material ele não ocorre da forma esperada dentro do renderizador pelo fato da face estar invertida. Então o espelho não reflete ou um bump mapping não surte efeito na textura ou um polimento, um brilho não é aplicado ou o material é renderizado totalmente preto. Enfim, alguns problemas. Existem outros renderizadores no mercado que inclusive nem renderizam, né? Causa bug splat, né? Um erro brusco, crítico no SketchUp acaba abortando a ferramenta, enfim. Então a recomendação básica é de que o modelo ele não tenha faces invertidas, não tenha essas faces em tom azulado, roxo, porque podem vir causar problemas na renderização que vai ficar difícil de identificar depois.
Então o procedimento dentro do SketchUp é selecionar a face, botão direito nela, e tem a opção de inverter faces, e ela vai ficar branca. Aqui também, inverter faces. Então lembrando, a face correta para visualização, texturização dentro do SketchUp, antes da exportação, antes da renderização, é a face de cor branca. É importante tomar bastante cuidado com essa informação, com os modelos que a gente busca na 3D Warehouse, que tem bastante modelo que vem de lá com face invertida. Então, antes da inserção do modelo no seu projeto, é bom checar se as faces estão ok, etc. Um outro procedimento que eu recomendo, que é uma boa prática, eu acho que principalmente para os usuários do QuickTEI e do Tier Render, é a nomeação dos materiais. Esse não é um procedimento obrigatório, fazer esses processos ou não vai influenciar na sua renderização, mas eu acho que é uma boa prática porque a gente vai ver dentro da interface do Tier Render que você pode navegar entre os materiais da cena. Então, se os materiais estão devidamente nomeados, certamente você vai ter um ganho de produtividade, você vai conseguir trabalhar mais rapidamente lá dentro, se identificar e se localizar, editar os materiais por proximidade, por similaridade, de acordo com o nome. Então, se você observar, todos os materiais dessa cena, eles têm um nome sugestivo. Então, a parede externa inferior, a parede superior, o piso gramado, o piso da varanda, o piso asfalto. Então, eu costumo agrupar, de certa forma, os materiais da cena por um prefixo, de forma que ordenam de forma alfabética dentro da ferramenta de renderização e me encontro, me localizo mais facilmente lá e ganho tempo nesse trabalho. Então, não é um procedimento obrigatório, isso não vai deixar de renderizar se isso não for realizado, mas eu acho que é uma boa prática, é uma dica pessoal, que eu acho que tem um ganho de produtividade realizando esse procedimento. A gente vai ver a importância disso quando a gente for trabalhar já dentro do Tier Render, a gente vai ver a aplicabilidade disso aí. Uma outra questão são os mapeamentos das texturas nos objetos, nos elementos. Algumas pessoas preferem colorir os objetos da cena somente com cores, assim como essas paredes, colocar só uma cor preta, uma cor verde, uma cor marrom aqui, e dentro do renderizador fazer a alteração dessa cor por uma textura. É também um procedimento possível, costuma funcionar muito bem, mas pode haver alguns probleminhas, principalmente com o mapeamento de formas orgânicas, né, de formas orgânicas, que pode ficar quebrado e tudo, ou com um problema de escala. De repente você vai aplicar um material que ele vai ficar maior ou menor do que o desejado, a textura do asfalto não vai encaixar exatamente como você desejava. Então você pode fazer os ajustes dentro do renderizador, mas acho que é um pouco mais complicadinho, um pouco mais moroso. Acho que é bem mais fácil realizar o procedimento dentro do SketchUp, então eu recomendo que se faça aqui mesmo. O ajuste, toda a sua texturização, a escala das suas texturas, tudo direitinho. Aqui tem um grafiado que já está dentro da escala correta. Então recomendo, que também não é obrigatório, mas certamente é uma boa prática, trabalhar essa texturização dentro do SketchUp para ganhar tempo aí dentro da ferramenta de renderização, porque esse procedimento certamente é mais fácil de se realizar aqui do que lá. Então é mais uma dica também. Uma outra questão que alguns usuários batem cabeça também, com relação ao posicionamento da cena. Você já deve ter compreendido que uma renderização é como se fosse uma fotografia desse modelo 3D. Então, o posicionamento do melhor ângulo, de colocar em evidência o elemento da cena que você acha que é mais relevante e tudo isso, pode ser feito também dentro do renderizador, mas também é mais fácil de se configurar aqui no SketchUp. Então, recomendo que se faça aqui o posicionamento dos seus elementos, que se escolha o seu ângulo e tudo, e que você salve os posicionamentos que você vai renderizar em cenas dentro do SketchUp. Por quê? Porque lá dentro do renderizador, se eu acho que está bom assim, posiciono, e lá dentro eu mexo na minha cena, fica complicado, não só lá, mas também no SketchUp, voltar para o ângulo exatamente que foi deixado antes. Então, uma boa prática é posicionar o seu modelo da maneira que você prefere, que você acha que é mais adequado. Localizou esse ponto, você cria uma cena, de forma que esse posicionamento vai ficar salvo. Como é que você faz isso? Você vai clicar em visualizar, animação, adicionar cena, ou
atualizar uma cena existente ou deletar a cena na qual você navega. Vou fazer um exemplo aqui. Adicionei uma cena, cena 3. Então agora eu posso mover o meu modelo, posso fazer os meus ajustes e voltar para o posicionamento que eu preferia. Isso por quê? Porque o Tier Render vai levar esses posicionamentos de câmera para dentro do renderizador e você vai ter condições de renderizar exatamente a cena que você está vendo dentro do SketchUp. A largura da tela, a altura e tudo isso. A gente vai discutir isso agora. Outra informação importante é com relação à iluminação, falando de cenas externas. A iluminação normalmente é baseada só na luz do sol, quando são renderizações diurnas, né? E o ajuste de sol também pode ser feito dentro do renderizador e eu também recomendo que seja feito no SketchUp por ser mais simples, mais tranquilo de se fazer. Você vai clicar em visualizar, sombras, e o SketchUp vai mostrar as sombras. Então a imagem renderizada, o renderizador vai projetar a luz solar exatamente nesse ângulo que foi configurado no SketchUp. Então as sombras que você testou, que você configurou e gostou, refletem a necessidade, a realidade do seu projeto aqui, na modelagem, vai ser refletida lá no render. Então você vai conseguir visualizar as sombras e vai ver também aqui em janela, sombras. Porque nessa janela você faz o ajuste do horário, do dia do ano, do fuso horário. Então, baseado nessas informações, você pode fazer toda a configuração da iluminação natural, de forma que você vai ganhar tempo, porque o procedimento é possível lá no renderizador, mas é um pouquinho mais complicado de se fazer. Eu acho que aqui é mais prático, é mais rápido. Feito isso, verificar a questão das faces invertidas, mapeados os meus elementos, as minhas texturas como desejado, nomeado as texturas, se você achar que isso é produtivo, que é importante para você, visto o posicionamento e gravado o posicionamento das câmeras e da iluminação natural do sol, a gente pode partir então para a exportação desse modelo para uso lá dentro do Tier Render. Como é que a gente vai fazer isso? Na barra de ferramentas do seu Tier Render, que apareceu aí depois que você instalou o plugin, caso ela não seja visualizada ainda, você vai vir aqui em visualizar, barras de ferramentas, e vai marcar aqui Tier for SketchUp. Ela vai ser exibida. A primeira opção é o Tier Tool, onde você tem algumas configurações que a gente vai ver agora rapidamente, que vão te permitir configurar, já levar bastante coisa pronta lá para o ambiente de renderização do Tier Studio. Na primeira guia você tem as configurações de câmera. Você pode configurar aqui a proporção 4:3. Essa área vermelha central é a área que será renderizada, as partes laterais serão desprezadas. Ou você pode trabalhar com outras proporções aqui, como 16:9, widescreen, enfim, as proporções da sua preferência, ou arbitrária, de forma que você pode digitar a resolução preferida aqui, desejada, ou utilizar a janela do SketchUp. Essa eu prefiro, porque ele vai levar, tá vendo, em vermelho, para o Tier Studio exatamente a tela, o mesmíssimo recorte que eu estou vendo dentro do SketchUp. Então, eu particularmente prefiro essa configuração. E aí ele vai vir com a resolução na sua tela e você pode diminuir isso por 2, dividir por 2, para diminuir o tamanho da imagem renderizada ou aumentar. Sem ter que fazer cálculo, você vai clicando aqui, ele vai multiplicando por 2 por 2 e vai gerando a resolução de saída. Essa resolução vai ser automaticamente salva lá na saída do Tier Render quando você renderizar. Então é bom ficar de olho nisso. Aqui tem algumas configurações de lente que a gente não vai discutir agora, a gente tem uma aula específica a respeito, onde você vai configurar a projeção da lente, a velocidade do obturador, o tipo de diafragma, a quantidade de lâminas, enfim. Aqui temos a configuração de profundidade de campo, Depth of Field, que é um outro assunto específico de uma aula específica também dessas questões de configuração para fotografia que a gente vai discutir. Algumas configurações de Z-Clipping vão ser tomadas à frente. Aqui embaixo você vai configurar quais elementos serão exportados para o Tier Studio. Então, eu vou exportar as minhas câmeras, eu vou exportar a minha configuração de céu,
eu vou exportar as minhas configurações de render, quase tenham sido feitas na outra interface que nós veremos, e as minhas configurações de display, de tela que nós fizemos agora, de resolução, de configuração de dimensões, tudo isso. Então é bom deixar todas elas marcadas sempre. A segunda guia aqui é a guia de materiais. A gente não vai discutir profundamente agora, porque ainda não é o foco. Como eu falei, a gente está admitindo que a gente vai trabalhar só com SketchUp Studio. Então a gente vai discutir isso mais para frente, mas essencialmente aqui ele vai te permitir selecionar um material da sua cena. Ele pegou aqui a parede externa. Você pode aplicar um template de material pronto ou editar o seu material no laboratório de materiais do TIA Studio. Por exemplo, o vidro aqui, vidros da janela, posso colocar um vidro fino, thin glass. Então se eu renderizar essa cena, automaticamente já é vidro. Ele deixou de ser uma superfície transparente e passou a ser vidro. A gente vai discutir isso mais para frente. Aqui nos pontos de iluminação, a gente teremos algumas aulas só sobre iluminação artificial. Você vai colocar suas point lights, spot lights e IES lights. Então posso colocar, por exemplo, uma point light diretamente aqui na minha cena, somente clicando e arrastando. Então tem aqui um ponto de luz. Nas nossas aulas específicas de iluminação a gente vai discutir esse tema. E por último aqui na guia de ferramentas, nós vamos converter os materiais do TIA que estão na cena para o formato do SketchUp, um outro assunto. E aqui algumas configurações de animação e movimento de objetos que nós não vamos tratar agora. Uma opção interessante aqui, caso eu esteja fazendo um ajuste, eu quero renderizar ou exportar só um pedaço da minha cena para fazer um merge, que é um assunto que a gente vai discutir nas próximas aulas, eu vou marcar aqui essa opção de que nós vamos exportar somente os objetos selecionados. Então, por exemplo, se eu pegar aqui só o meu telhado e na minha ferramenta de exportação tiver marcado a opção somente a seleção, vai ser exportado para o TIA Studio, para um arquivo, somente as informações do meu telhado. Toda a cena será desprezada, somente o telhado será exportado. A gente também não vai fazer uso dessa funcionalidade agora. Bom, apresentada a visão geral do exportador e dos procedimentos de exportação, nós vamos fazer isso, nós vamos proceder aqui, exportar o modelo como uma cena do TIA. Ele vai exportar um arquivo com a extensão scn.tia e vai gerar alguns arquivos de imagens das texturas que foram aplicadas no modelo. Vou colocar aqui na minha área de trabalho para fins de visualização. Recomendo que antes você crie uma pasta para colocar ali dentro. Eu vou jogar aqui mesmo e salvar. Ele vai processar por um instante. Feitas as configurações essenciais, a gente pode proceder à exportação do nosso arquivo para o TIA Studio. Nós não vamos falar agora sobre exportar somente a seleção. Vou desmarcar essa caixinha aqui para fins de apresentação também, que marcado aqui, ele vai exportar e automaticamente abrir o arquivo exportado no TIA Studio. Nós não vamos fazer isso agora ainda. Então vou desmarcar essa caixa e vou utilizar a opção de exportar o modelo como uma cena do TIA Studio. Ele vai gerar na área, lá no diretório onde você apontar, um arquivo de extensão scn.tia. Para os usuários do QuickTeia vão se lembrar que o QuickTeia gera um arquivo XML, esse aqui gera uma extensão diferente, mas o princípio é o mesmo, é um arquivo principal com as informações do modelo e do lado os arquivos de imagens referentes às texturas que foram usadas na cena. Feito isso, está lá exportado. A gente vai verificar aqui na área de trabalho, por exemplo, que ele criou o meu arquivo de modelo 3D e as texturas que foram usadas na cena, elas foram exportadas para o mesmo diretório. Então, não recomendo que se exporte para a área de trabalho, foi feito para fins didáticos. Cria-se uma pasta específica para a renderização e se manda exportar aqui dentro, porque fica mais organizado. Então é isso. Uma apresentação sobre algumas informações elementares sobre a preparação do modelo e exportação para o TIA Studio.
Na próxima aula a gente vai ver a interface do TStudio funcionando e a importação desse modelo lá dentro, como é que ela acontece. Deus abençoe vocês, até a próxima.